Olá, boa noite para você que acompanha a programação no canal 16. Está no ar o programa Educação e Debate, um programa do CMP Sindicato, que é o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, em parceria com a TV Câmara, que toda semana traz assuntos de importância para a comunidade de Passo Fundo, mas que são diretamente ligados à educação pública aqui do município. E falando na educação pública, o nosso tema de hoje não poderia ser mais pertinente, porque mais de 100 professoras da educação infantil aguardam a promoção de nível, que é um direito que consta no edital do concurso em que elas foram aprovadas e iniciaram sua carreira aqui no município. E para falar com a gente sobre como que está essa situação, qual o andamento que está sendo dado, a gente recebe hoje a professora de educação infantil, também dirigente do CMP Sindicato, Regina Costa dos Santos. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Boa noite, Ingra, boa noite, a toda a comunidade que acompanha o programa do CMP Sindicato. E também, assim, muito obrigada, mais uma vez por a oportunidade de a gente estar aqui discutindo essa importante pauta. Então, para a gente começar, assim, Regina, eu gostaria que você me explicasse o que é exatamente essa promoção de nível, porque a gente sabe que consta lá no edital do concurso, mas às vezes fica uma dúvida, o que é? É um direito que se consegue através dos anos que passa, através do grau de formação, como que funciona? Então, a promoção, na verdade, ela faz parte do nosso plano de carreira, assim como todos os direitos, que são assegurados aos professores municipais. O magistério municipal ele tem algo de específico, porque além de seguir aí o Estatuto do Servidor Público, ele tem, o seu estatuto próprio, do magistério municipal, onde lá consta este direito, que é das promoções, que ela se dá a partir, no decorrer dos anos, o professor ele vai buscando uma nova graduação, tá se aperfeiçoando na área dele. Dá um exemplo, a maioria dos professores entram com magistério, hoje nesses concursos que já se teve mais recentemente, já o número é bem maior, assim, de professores graduados, com pedagogia ou uma outra graduação. Mas no caso da educação infantil, a maioria dos colegas professores, que é do concurso no qual eu faço parte, lá de 2016, onde a gente entrou a maioria com graduação em magistério, Então, na verdade, a gente foi buscar essa segunda, ter uma graduação, no caso, a busca da pedagogia, e depois, num segundo momento, a pós-graduação. Porque a promoção é isso, conforme o professor ele vai se especializando na sua área, ele vai avançando de nível, No magistério municipal a gente tem 2 níveis, inclusive é uma reivindicação do CMP Sindicato antiga, a questão de criar um terceiro nível, um quarto nível, na verdade, que seria do mestrado. Então, primeiro nível é magistério, segundo nível pedagogia, no caso da educação infantil, terceiro nível seria pós-graduação em uma área, de acordo com a área de atuação, ou seja, para trabalhar com crianças de séries iniciais de educação infantil, e daí uma quarta que nós não temos ainda, que seria o mestrado, que se tem a expectativa de que se avance nesse sentido. Sim, existe uma diferença para a progressão, que também é um direito que consta no edital, isso? Isso, a progressão a gente chama de mudança de letra, Na verdade, a progressão são os cursos de formação que os professores fazem, o professor de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos, depende da letra na qual o professor está, ele precisa, no decorrer deste período, fazer uma somativa aí de 100 horas de formação, onde ele apresentando esses certificados, ele consegue ter aí a sua progressão. Essa ela acontece automática, diferente da promoção, que essa sim precisa da criação de vaga, que é o problema hoje que a gente vive aqui no município de Passo Fundo. Porque a lei ela é bem clara, o professor ele só é promovido mediante a criação de vaga. E a quem cabe estar criando essas vagas é o Executivo Municipal. São mais de 100 professoras que aguardam a promoção de nível hoje na educação infantil. Desde quando que está acontecendo mais ou menos essas professoras na espera? Assim, porque parece que tem algumas que já fazem até 4 anos que aguardam
essa promoção, é isso? Isso, até mais de 4 anos, né? Porque o que acontece? A educação infantil, ela é um concurso novo, né? A maioria do quadro dos professores de educação infantil tem máximo 10 anos, né? Sim. Então, assim, faz mais de cerca de 4, 5 anos que os professores não vêm sendo promovidos. Se promoveu uma primeira leva de professores e depois, agora na administração Luciano Azevedo, a gente não vem conseguindo avançar nesse sentido, porque não foram mais criadas vagas para que os professores fossem promovidos. Para o nível 2, que é da pedagogia, né? No caso, os professores que buscam ter uma graduação em pedagogia, no caso da educação infantil, até então se tinha vagas, né? Se tinha vagas até março desse ano. No entanto, agora em outubro, né, os professores municipais, quando foram procurar a Secretaria de Educação para tá repassando e fazendo o protocolo da entrega do seu diploma, tiveram a triste notícia de que também não teria mais vaga para o nível 2. Então, na verdade, a situação ela piorou um pouquinho, porque antes a gente só tinha esse problema com os professores que buscavam o nível 3, né, que é da pós-graduação. Hoje a gente tem também o problema com os professores que buscam o nível 2. Então, quer dizer, o professor está se especializando, está buscando, né? Lembrando que não tem, o município não repassa nenhum recurso para que o professor vá fazer. Eu queria te perguntar isso, Regina, porque ainda no ano passado, em outros programas, a gente até comentou sobre um projeto de mestrado e doutorado, algo nesse sentido, porque até o momento não se havia nenhum projeto que fomentasse a continuação da formação do professor. Se avançou em algo nesse sentido ou não? Não se teve avanços, né? Foi entregue para o executivo, né, o projeto, aonde num primeiro momento assim se recebeu muito bem, né? Teve inclusive uma simpatia, né, da administração com o projeto, que de fato estaria qualificando ainda mais, né, a nossa educação municipal, mas no entanto não se teve andamento, como muitas das nossas reivindicações, né, que vem sendo apresentado. O magistério municipal hoje a gente tem uma lista enorme de reivindicações, mas que não está se tendo avanços. E bem pelo contrário, né? Veja essa que é a promoção, que está lá claramente, é um direito do professor, né? É um direito do professor e o município tem que organizar suas finanças justamente prevendo, né, que há sim um plano de carreira e que diante disso tem que se possibilitar alguns avanços. E, no entanto, isso não vem acontecendo no município de Passo Fundo. Os professores estão buscando a especialização com recursos próprios e não está tendo o retorno financeiro, né? É exatamente o que eu ia pontuar agora, né? Que nós temos dois grandes problemas, então, na verdade, porque os professores, eles buscam essa formação tirando dinheiro do próprio bolso, pelo que eu entendi aqui, que tu me explica até agora, e essa promoção de nível que deveria ser garantida após essa formação, ela não está acontecendo. Então, na prática, a promoção de nível dos professores de educação infantil, ela está congelada. Sim, está congelada, né? Isso há mais de 4 anos. Vou dar um exemplo, assim, quando a gente ingressou, a maioria dos professores da educação infantil tinham magistério. E, no entanto, porque o plano de carreira, ele é bem claro, você só é promovido mediante, né, a tua área de atuação. Então, quer dizer, o professor de educação infantil, ele só será promovido se ele tiver pedagogia. O que aconteceu? Vários colegas tinham geografia, história, educação física, a língua portuguesa. Porque não se exigia pedagogia no concurso. Se exigia magistério, nesse primeiro concurso era magistério. Hoje os outros concursos que foram, né, antecedendo esse estão pedindo, né, pedagogia, mas no primeiro concurso era magistério. O que aconteceu? Os professores ingressaram, não conseguiram ser promovidos, porque de fato não tinham a graduação exigida pela legislação e foram fazer uma segunda faculdade. Né? A maioria dos professores hoje da educação infantil fizeram uma segunda faculdade porque justamente não estavam de acordo com o que a lei dizia. Tu imagina, Ingrid, assim, tamanha é a decepção, né? Você já é graduada, né? Você já fez a tua universidade e você busca uma segunda, né? Justamente porque a lei diz que você precisa dela e, no entanto, você não é promovido. Pensa no tamanho da decepção e da desmotivação dos nossos colegas. E uma coisa que eu gostaria de pontuar, assim, para a comunidade, porque o CMP fala muito dos direitos, né, dos professores, né, e tudo mais. Tudo que se refere a essa questão, assim,
das condições de trabalho, de direito, sempre a gente vem pautando nos nossos programas. Mas assim, hoje, quando a gente pauta o direito, tem uma bandeira bem maior, né? Que é a qualidade da educação. E que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer essa relação. Bom, mas o professor ganha mal, mas ele escolheu, né? Algumas pessoas falam isso. Não, mas ele escolheu, foi uma opção, todo mundo sabe isso. Mas nunca ninguém faz a relação com a qualidade da educação, né? E o quanto se faz, o quanto é importante, assim, a gente ter claro isso para justamente as comunidades também nos ajudarem nessa reivindicação. Porque a partir do momento que o professor está se especializando, ele tem um reconhecimento, né? Automaticamente a tua motivação ela muda muito no local de trabalho. Quando a gente começou, eram cerca de 6 professoras que tinham direito à promoção. Daí isso foi aumentando para 20, 30 e hoje, Ingra, para o nível 3 passam de 100. As professoras que estão agora para o nível 2 é em torno de 20 que estão aguardando a promoção. Por quê? Porque estavam sendo promovidas até esse mês agora de outubro, né? Porque a promoção ela acontece em março e outubro. Em março, um grupo de professoras conseguiram ser promovidas, que era o restante das vagas. O problema se deu agora, então são cerca de 125 professores aguardando assim essas promoções. Esse tipo de problema ele também é registrado no ensino fundamental ou é um problema específico da educação infantil? Neste momento é só na educação infantil, mas a gente gostaria de deixar claro que o plano de carreira ele é o mesmo, né? A partir do momento que não tiver mais vagas para os professores do ensino fundamental, a gente também vai ver essa dificuldade no ensino fundamental. E o que a gente vem discutindo é justamente isso, né? Porque todos são professores da rede municipal. Então, parece que seria normal e natural que todos recebessem e tivessem o mesmo olhar da administração enquanto encaminhamento das promoções, né? Então, a gente aguarda aí ansiosos, né, que seja disponibilizadas essas vagas para que os professores possam estar sendo promovidos daqui a pouco no próximo ano. Quais que foram as justificativas dadas pelo Executivo até agora para justificar esse congelamento temporário, assim, essa falta de vagas para promoção e também a falta da criação de vagas? Porque é esse o problema, pelo que deu para entender, né? É a falta de criação de vagas, é isso. Inclusive, o Executivo disse que o problema não é financeiro, é financeiro. Isso ele deixou bem claro, assim, em todas as audiências que a gente teve para discutir, né, essa questão, ele deixou muito claro isso. Assim, ó, Ingra, primeiro, não é temporário, né, porque quando se passa de 4 anos, gente, é muito tempo, né, então, assim, ó, não é momentâneo deste ano, né, ou que vai ser resolvido no próximo ano, porque se não se criou em 4 anos vagas, a expectativa é que se promova as 125 professores que aguardam, mas se não foi promovido até agora, será que no ano que vem isso vai acontecer? Esperamos que sim, entende? Mas só para te dizer que acaba não sendo temporário porque é muito tempo, né? Então, de fato, todos os professores que antecedem essas professoras terão uma dificuldade, né? Porque enquanto essa fila não andar, automaticamente todos os professores que estão entrando na rede estão impedidos aí de estar sendo promovidos. O prefeito, assim, ele deixa bem claro, né, na fala, assim, na reunião que a gente teve, né, para discutir esse tema, que o problema, então, ele não é financeiro, até porque todo mundo tem conhecimento de que, no caso, o magistério, ele tem uma verba própria, né, que é diferente dos demais servidores, né, que vem do Fundeb, mas que na verdade, assim, o que ele traz é a questão do comprometimento da folha de pagamento, que é algo que já foi trazido na questão do ticket, né, do Vale Alimentação e todas as demais reivindicações dos servidores públicos, sempre essa questão do limite da folha de pagamento, na qual a gente acha que não é por aí, né, que tem que ser melhor discutido e pensado outras possibilidades. Tá bom, Regina, eu vou te pedir licença. No próximo bloco a gente volta a falar então sobre a questão da promoção das professoras da educação infantil da rede municipal aqui de Passo Fundo. Até mais! Olá, estamos de volta com o programa Educação e Debate aqui no canal 16. O programa Educação e Debate, que é uma parceria entre o CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores da Rede Municipal aqui de Passo Fundo, e a TV Câmara aqui da cidade, e que toda semana traz assuntos de interesse da comunidade de Passo Fundo.
E no programa dessa semana estamos falando sobre a promoção de nível das professoras da educação infantil da rede municipal. Isso porque mais de 100 professoras aguardam a promoção de nível ainda sem sinalização por parte do Executivo. E a professora Regina Costa dos Santos está participando, falando com a gente um pouquinho sobre esse assunto. Regina, para a gente voltar, eu gostaria de saber, assim, do CMP Sindicato, quais foram os encaminhamentos feitos nas últimas semanas, porque estava sendo solicitado há muito tempo já uma reunião com o Executivo e essa reunião ela aconteceu, né? Quais que foram os encaminhamentos dessa reunião? Então, ela aconteceu e é importante deixar claro que ela foi fruto de várias manifestações, né? Demorou para acontecer, né? Sim, demorou muito tempo, assim, para acontecer, né? Essa reunião com o Executivo. E elas, na verdade, só aconteceu porque as professoras estão aí em constante mobilização, né? Voltada a essa questão desta pauta, em específico da educação infantil. Na verdade, assim, a reunião em si, então o Executivo, ele deixou claro, né? Como a gente falou no bloco anterior, onde ele diz que não, o problema não é a questão financeira, né, mas sim do comprometimento da folha de pagamento. Diante disso, assim, ele deixa claro também que a gente precisaria estar retirando, né, na verdade, o prefeito deveria retirar um dos gastos para conseguir estar incluindo esse, né, para poder resolver esse problema da questão do comprometimento da folha de pagamento, que na verdade é um problema do Executivo. Sim. Mas de qualquer forma, assim, nessa reunião a gente conseguiu aí avançar no sentido do Executivo estar recebendo um projeto alcançado pelo sindicato, onde traz aí alguns indicativos de possíveis, né, soluções para o encaminhamento dessa pauta. Que nos estranha muito que foi esta uma solicitação do Executivo, né? Onde inclusive a gente questiona, né? Porque a gente entende que, né, na administração municipal tem várias pessoas competentes, né, para resolver essa pauta, né? Sim. E a gente sabe, e a comunidade também tem claro que tem várias questões assim que poderiam ser retiradas, né, no sentido assim de diminuir gastos para que se consiga encaixar essa pauta e que as professoras sejam promovidas, né? Mas de qualquer forma, o sindicato sim aceitou esse encaminhamento, então nos próximos dias estará entregando um projeto para o Executivo Municipal, onde a gente espera que tenha um retorno, porque se era por falta de projeto, então o sindicato vai estar alcançando o projeto, né? Mas a gente espera de fato que seja encarada com muita seriedade e que se tenha aí o comprometimento da administração municipal de encaminhar, né, esta pauta, porque de fato a gente sabe que existem meios. A gente falou antes que existe uma verba própria que é justamente para a valorização do professor, né, e para qualificar ainda mais, né, a nossa educação municipal. Então, meios existem, né, só precisamos aí da vontade política de ser encaminhado esta demanda. Essa verba que tu falaste é o Fundeb, né? Como que funciona o direcionamento dessa verba aqui para o município? Então, é o Fundo Nacional, né, direcionado para a educação. É uma verba onde ela é composta a partir dos recursos, assim, da arrecadação de impostos, né, onde ela é distribuída de acordo com o número de alunos. No caso de Passo Fundo, a gente recebe muito mais do que a gente contribui, né, porque Sim. o nosso número de alunos é significativo. Dentro desta verba tem um percentual que é no mínimo 60% direcionado à valorização do professor. E os outros 40% podendo ser utilizado para infraestrutura, né, e para as demais coisas que a gente precisa para manter as nossas escolas em funcionamento. Só que esses 60% a gente sabe que o município pode usar mais do que esses 60%. Sim. Hoje o município está usando cerca de 80%. Para você ter uma ideia, assim, aqui no município todos os professores são pagos com a verba do Fundeb. Sim. Então, quer dizer, o dinheiro ele existe, né? Ele existe, tem como ser organizado para que de fato seja feito o pagamento. Tanto é que o prefeito mesmo avalia e, né, deixa bem claro na sua fala que o problema ele não é financeiro, mas sim de comprometimento da folha de pagamento. Então, assim, eu acho que a gente tem pessoas suficiente na nossa administração municipal para pensar formas de como de fato a gente conseguir, né, tá garantindo as promoções sem ter aí o embate, né, da questão
da folha de pagamento, né, e todas as demais providências que a gente sabe que o executivo tem que tomar, né, esse cuidado com os gastos, mas eu tenho convicção que não serão, né, os professores municipais da educação infantil que daqui a pouco terão aí, né, dar algum prejuízo, bem pelo contrário, né, é qualificar ainda mais a educação municipal. Nas falas do sindicato, Regina, foi possível perceber que em vários momentos vocês falaram que não era necessário que se promovessem todas essas professoras de uma vez só, que no momento em que vocês estavam fazendo essa reivindicação, também tinham uma leitura do cenário de que não era possível isso ser feito, mas que se avançasse e, de alguma maneira, nessa pauta. Isso, na verdade, assim, a questão é o cenário a nível nacional. Todo mundo sabe que o nosso país passa por um momento muito difícil. O município de Passo Fundo continua, né, com as suas arrecadações em dia, né? A gente não tem uma queda nas arrecadações do município. Então, a gente sabe que financeiro ainda tem possibilidades, mas a gente sim é sensível ao momento econômico que o nosso país vive. A gente sabe, sim, dessa questão do comprometimento da folha de pagamento, né? Todos esses apontamentos do Tribunal de Contas, a gente tem conhecimento disso. Mas a gente também tem conhecimento de que existem mecanismos de se retirar, vou dar um exemplo, os cargos comissionados, que a gente sabe que a nossa Prefeitura de Passo Fundo tem muitos. Então, retira alguns cargos comissionados e garante a promoção dos professores. Então, assim, caminhos existem, né? Mas não sou eu aqui para dizer, não sou eu que vou dizer o que o nosso prefeito vai estar fazendo para garantir. Já disse anteriormente, ele tem pessoas muito competentes para pensar formas de como está fazendo isso. Só que assim, essa questão que se levanta, voltado à questão de ser 5, 10, 20, 30, 40 ou a 100, o sindicato está aberto à negociação. Só o que a gente quer, de fato, é que se dê uma esperança para essas professoras de que algum dia sejam promovidas. Inclusive, a gente pediu que o município pense um cronograma a curto, médio e longo prazo. Ninguém está pedindo para ontem que seja resolvido o que não foi resolvido em 4 anos. Não é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que essas professoras têm o direito, o município tem por obrigação estar fazendo, né, o encaminhamento dessa questão do projeto da criação de vagas para a educação infantil, mas, no entanto, quanto que vai ser é de acordo com as possibilidades que o município tem de estar fazendo o pagamento. E o sindicato está disposto a negociar, e aí a gente coloca uma esperança, né, e uma motivação a mais para essas professoras estarem trabalhando, né? Até porque é bom lembrar que esse é um direito dos professores, né? Não se está reivindicando nada de novo, ele é um direito das professoras da educação infantil, né? É um direito garantido, né, em lei, né? A gente não está falando aqui, veja só, né, que ponto chegamos. A gente não luta mais por novos direitos, né, por se avançar na pauta de reivindicação, né, para se ampliar os direitos do professor. A gente está lutando para manter o que já existe. A que ponto chegamos, né, Indra? Porque assim, quando a gente vê a desvalorização do professor, seja no município, seja no estado ou a nível nacional, chega a ser muito triste, né? E daí tu olha para as nossas crianças todos os dias e você vê assim, quanto elas merecem dos nossos professores motivados e valorizados, discursos, né, eleitoreiros, né, é muito comum a gente ouvir dizendo, olha, professor tem que ser valorizado, né, a educação ela precisa sim ter avanços, mas no entanto na prática não é isso que vem acontecendo. Vale lembrar que a educação pública estadual, né, que está visivelmente desmontada, né, sofreu um desmonte absurdo por parte do último governo também, ela começou há muito tempo atrás com o não pagamento das promoções, né, Regina? Sim. E eu já aproveito para te perguntar se em algum outro governo municipal aconteceu alguma situação semelhante a essa do não pagamento das promoções? Não, né? Na verdade, assim, houve períodos de atraso, 1, 2, 3 meses, 6 meses, isso os professores relatam, né, que de fato houve. Porque a questão financeira a gente entende e sabe que não é, né, tão simples assim. Houve atrasos, mas de deixar de acontecer o pagamento das promoções ou ainda da criação das vagas, né? Porque a gente está falando aqui, não existe nenhum projeto prevendo a criação de vagas. Seja para 2018, seja para 2019, não existe nenhum projeto prevendo essa criação de vagas, né? Então, de fato, é algo criado por esta administração.
No primeiro bloco, antes você comentava, Regina, sobre como a formação dos professores ela influencia diretamente na qualidade da educação. Vale lembrar que Passo Fundo hoje é muito benquista no quesito educação, né? As escolas de educação infantil, elas são consideradas aí às vezes melhores que algumas oferecidas na rede particular, né? O ensino, ele tem uma qualidade já demonstrada, inclusive através de alguns prêmios que a cidade ganhou. E eu queria que tu explicasse assim, porque às vezes quem está em casa não consegue entender de maneira prática aonde que acontece esse direcionamento da formação do professor, aonde que ele influencia na qualidade da educação lá na sala de aula, na escola, lá no bairro. Então, Ingrid, na verdade, assim, o professor, diferente de outras categorias, é uma profissão que precisa estar constantemente se especializando, né? Esse é o fato, o professor é a profissão que precisa estar estudando constantemente. A partir do momento que o professor não tem o reconhecimento, o que você faz? Gente, por que eu vou buscar uma pós-graduação sem ter o reconhecimento financeiro? Ainda com minhas próprias, né, com minhas próprias verbas, né, porque a gente não tem, né, a gente não tem de fato nenhum tipo, né, que a gente já refletiu isso anteriormente, né, a gente não tem nenhum tipo de contrapartida, né, do executivo. A contrapartida seria o reconhecimento financeiro e isso não está se tendo. Então, assim, se o professor não busca a formação, automaticamente o professor vai se acomodando, né, a tendência é se acomodar cada vez mais. Por quê? Porque é o ambiente de formação, é a busca constante, a especialização que fomenta, né, o teu desejo de ensinar. Então, quer dizer, se o professor ele não está estudando, se o professor não está buscando, está se especializando, a gente tem um problema sério. Isso vai refletir na qualidade do ensino municipal, com certeza. A gente já escuta de professoras da educação infantil que dizem, não, gente, por que eu vou estar fazendo uma especialização se eu não vou ter o retorno financeiro? Porque é isso, no momento você paga para você ter a tua graduação, mas você espera, no decorrer da tua carreira, isso retornar a você, né? Então, de fato, ela se dá a partir disso. Se o professor não buscar sua formação, automaticamente vai diminuir a qualidade. E vou dar um exemplo claríssimo. Passo Fundo, fiquem de olho a comunidade, né, e os nossos, né, a nossa administração municipal, a baixa no IDEB é um reflexo de que alguma coisa está errada. Então, assim, eu acho que a gente não pode seguir o exemplo do Estado, ou de outros estados, ou de outros municípios, que daqui a pouco foi diminuindo, né, o reconhecimento financeiro dos professores e chegou na situação onde se encontra hoje. Eu acho que o município de Passo Fundo tem a oportunidade de estar repensando os seus passos para daqui a pouco não repetir os exemplos que deram errado. Eu acho que a gente tem que, de fato, ter como referência o que dá certo. E a gente sabe, países de primeiro mundo, uma das coisas que dá certo é a educação. Por que dá certo? Porque o professor é muito bem remunerado. O professor tem garantido sua formação e seu reconhecimento. Então, acho que é por aí. Eu acho que se queremos educação de qualidade, a gente precisa pensar muito, mas com muito carinho mesmo, na questão das condições de trabalho e também no reconhecimento financeiro dos nossos professores. E falando no reconhecimento do professor, outubro ele é o mês, né, dedicado ao professor. Agora, no dia 15 de outubro, se comemora o Dia do Professor. E para a gente encerrar o nosso programa, Regina, eu gostaria de te pedir para fazer uma conversa com os professores que acompanham o nosso programa e dar o teu recado e um feliz Dia dos Professores para essa categoria de luta e que tem lutado muito aqui no município de Passo Fundo, né, para garantir que os seus direitos sejam respeitados. Então, em nome da direção colegiada do CMP, eu gostaria de dar um abraço especial para cada colega professor, assim, se sintam abraçados e principalmente que esse cenário de desgaste, né, ele de fato possibilite a gente estar repensando a nossa prática, né, nesse mês de outubro e que todo esse desgaste ele não seja aí um empecilho para que a gente continue se organizando, né, e se mobilizando na luta pelos nossos direitos, mas também pela qualidade da educação. E a comunidade fica o recado, né, Ingra, que valorize o seu professor, que possa lembrar nesse mês de dar um abraço, de agradecer por esse cuidado que o professor tem com os seus filhos, onde muitas vezes nós deixamos os nossos filhos com outras pessoas para atender os filhos da nossa comunidade com muito carinho.
E tenho para dizer assim para todos que com certeza o município de Passo Fundo, a rede municipal tem muita qualidade nas nossas salas de aula. Então que a gente possa ter o apoio da nossa comunidade e que todos juntos possam estar aí lutando pela valorização desses tão especiais profissionais da nossa cidade, que são os nossos professores. Tá certo, obrigada, Regina. A gente volta na próxima semana com mais Educação e Debate. Hoje a gente tratou sobre a questão da promoção de nível das professoras de educação infantil da rede municipal aqui de Passo Fundo. Lembrando que outubro é o mês do professor, essa categoria de luta que merece ser reconhecida pela comunidade, porque é o que a Regina acaba de falar. São pessoas que cuidam dos filhos da comunidade como se fossem seus e os educam. E é aquela velha história que a gente do CMP sempre repete: ser professor e não lutar pelos seus direitos é uma contradição pedagógica. A gente volta na próxima semana e você fica com mais programação de qualidade aqui na TV Câmara. Boa noite e até mais!